Fala aí, galera, bem-vindos ao canal falando sobre. Hoje vamos falar sobre semiologia do sistema nervoso em pequenos animais. Então, de todos os sistemas do organismo, o sistema nervoso, ele é muitas vezes o menos entendido pela maioria dos clínicos, né? Mas para que os clínicos possam realizar, queira ou não, corretamente o exame clínico, né, o exame neurológico, né, e a interpretação dos mesmos, é necessário que eles conheçam a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso. Né? Sem o conhecimento das bases anatômico-funcionais, por mais que essas sejam elementares, não é possível trilhar o caminho da semiologia e da clínica neurológica. Além disso, o diagnóstico topográfico é de fundamental importância na neurologia, né? Seja para fins clínicos ou para tratamento cirúrgico de algumas enfermidades, tá bom? E aí, de forma didática, a gente pode dividir o sistema nervoso central de acordo com os critérios anatômicos, embriológicos e funcionais. Ele se divide em dois sistemas mais amplos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinal. O encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, enquanto ainda o cérebro ele pode ser dividido em telencéfalo e diencéfalo, enquanto o tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Já o sistema nervoso periférico, nervos, glândulas e terminações nervosas, né? A gente pode dividir os nervos ainda em nervos espinais e cranianos, tá bom? E aí a gente tem aqui uma visão, né, das divisões do sistema nervoso central, né, o encéfalo e a medula espinal. E aí a gente vê o cérebro, o cerebelo, ponte, bulbo. Aqui as partes, como o encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, melhor, né? O cerebelo, o quarto ventrículo, arcaduto cerebral e o terceiro ventrículo, tá bom? E aí, vamos discutir agora um pouquinho sobre o sistema nervoso central a partir do encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, como a gente já vimos, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é a porção mais desenvolvida e mais importante do encéfalo. Ele ocupa cerca de 80% da cavidade craniana, tá certo? Os dois componentes que formam é o telencéfalo e o diencéfalo, que apresentam características próprias. O telencéfalo e o diencéfalo, certo? Eles apresentam características próprias e o telencéfalo ele compreende o cérebro dividido em dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, certo? Os quais são completamente separados pela fissura longitudinal do cérebro, cujo assoalho é formado por uma longa faixa de fibra de comissuras. O corpo caloso é a principal lá, meio de união entre esses dois hemisférios, tá bom? E a gente vê aqui que cada também hemisfério cerebral possui os lobos cerebrais, tá certo? Que é o lobo frontal, temporal, parietal, occipital e também tem o lobo da ínsula. Que o lobo da ínsula, ele está numa parte, vamos dizer, mais interna do cérebro, tá bom? Aqui a gente vê a vista lateral, o lobo central, o lobo parietal, occipital e temporal. Aqui a fissura longitudinal, ó, dividindo o cérebro entre o lado esquerdo e direito, tá certo? Como a gente já vê aqui, lobo frontal, parietal, occipital, né? A parte anterior do cérebro e posterior, tá bom? Então, o que cada lóbulo desses, né, são responsáveis no nosso organismo, né? No lobo frontal são processadas as atividades intelectuais, né? Aprendizagem, atividades motoras finas e precisas. Em primatas, essa região também é de grande importância no processamento de atividades motoras básicas, né? O lobo frontal também influencia o estado de alerta e a integração do animal com o meio ambiente. Já o lobo parietal é responsável pelas informações sensitivas, tais como dor, propriocepção e toque. Entretanto, os animais parecem não depender muito do lobo parietal para processar muitas sensações, como ocorre no ser humano, tá bom? Uma vez que o tálamo, né, que se localiza lá no diencéfalo, pode processar mais informações sensitivas nos animais do que o próprio lobo parietal. Já o lobo occipital, ele é responsável pela visão e pelo processamento da informação visual, tá bom?
O lóbulo temporal processa informações auditivas e também é responsável por alguns comportamentos complexos, né? Nesse lóbulo aqui que está lá o sistema vestibular, que também ele é responsável pelo equilíbrio do animal, tá bom? Partes do córtex, como lóbulos frontal e temporal, né, são incluídas no sistema límbico, né? Este é responsável por muitas emoções e pelos comportamentos inatos de sobrevivência, como proteção, reações maternais, sexuais, né? Seria aquele lobo que fica mais interno do cérebro, tá bom? Já a área piriforme, né, que é o giro piriforme que tem lá no lóbulo temporal, é responsável pela agressividade, né? A amígdala, que está lá no lóbulo da ínsula, né, é um grande núcleo localizado sobre o lóbulo temporal, sendo grande parte do sistema límbico e responsável também por algumas reações de medo, tá bom? Cada hemisfério cerebral possui uma camada superficial de substância cinzenta, o córtex cerebral que reveste um centro de substância branca, no interior do qual existem massas de substância acinzentada e núcleos na base do cérebro. Aqui a gente está vendo o córtex de um cérebro de um cão, o córtex do cérebro de um gato, né? Aqui é o cérebro humano. E aí a gente vê que o cérebro do cão tem aproximadamente 500 milhões de neurônios, né? Enquanto quando o cérebro do gato tem em torno aproximadamente 250 milhões de neurônios. Tá bem? E o que é que a gente vê? A gente vê que o cérebro do cão ele tem mais gírios e mais sucos que o cérebro do gato, e o humano ele tem bem mais, né? Esses gírios e sucos são, quanto mais gírios e mais sucos, né? Mais capacidade do cérebro, né? De inteligência, tá bom? E aí, aqui só para brincadeirazinha, né? É o cérebro humano, né? Ou seja, o lado direito ama gatos e o lado esquerdo ama cão, né? E aí, continuando, o diencéfalo ele compreende as seguintes partes, né? O tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. O hipotálamo modula o controle do sistema nervoso autônomo de todo o organismo. Muitos neurônios motores simpáticos e parasimpáticos também se originam nesse local, tá bom? Entre as funções hipotalâmicas encontramos o controle do apetite, sede, regulação da temperatura, balanço hídrico, eletrolítico, sono e respostas comportamentais. O tálamo é um complexo de muitos núcleos com funções implicadas, tá certo? Das quais as principais estão relacionadas principalmente à dor e à propriocepção. Né? Parte do sistema ativador reticular ascendente, SARA também. Né? Então, o hemisfério cerebrais possuem aí cavidades revestidas de apêndima e contendo líquido encefalorraquidiano, tá bom? Denominadas de vínculos cerebrais laterais direito e esquerdo, que se comunicam pelos forames intraventriculares, né? Com o terceiro ventrículo, uma estreita venda ímpar mediana lá situada no diencéfalo, tá bom? O tronco encefálico, ele interpõe entre a medula e o diencéfalo, situando ventralmente ao cerebelo, e divide-se em mesencéfalo situado cranialmente, bulbo situado caudalmente, ponte situada entre ambos, e na sua constituição entre os corpos de neurônio que se agrupam em núcleos e fibras nervosas. E, por sua vez, agrupam-se em feixes denominados de tratos, fascículos e leminíscos. O mesencéfalo ele é atravessado por um estreito canal, o arqueduto cerebral Q1 no terceiro e o quarto ventrículo. O quarto ventrículo se situa entre o bulbo e a ponte, ventralmente, e o cerebelo dorsalmente, né? O mesencéfalo possui importantes estruturas, entre elas a formação reticular. A formação reticular é uma agregação mais ou menos difusa de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, separados por uma rede de fibras nervosas que ocupa a parte central do tronco cefálico. A formação reticular possui conexões amplas e variadas. Além de receber impulsos, né, que entram pelos nervos cranianos, ela também mantém relações dos dois sentidos com o cérebro, ou seja, a informação que vai vir
né? Tanto do cerebelo para a medula, como da medula para o cerebelo, para o cérebro, né? Então, a atividade elétrica do corte cerebral, né, vai depender de vários níveis de consciência e é regulada basicamente pela formação reticular, tá bem? O sistema ativador de reticular ascendente, que é o SARA, é responsável pela manutenção de sono e vigília. Além de seguir duas vias específicas, os impulsos sensoriais, que chegam ao sistema nervoso central pelos nervos espinais e cranianos, passam também pela formação reticular que ativam a SARA, tá certo? Ou o SARA, como queira chamar. Dessa forma, quando o SARA é estimulado por meio das sensações, seja ela visual, auditiva, dolorosa, tátil, ela mantém o animal em estado de alerta, tá certo? Por outro lado, quando não recebe ou não processa esses impulsos, o animal dorme. Por esse motivo é que os animais acordam quando são submetidos a fortes estímulos sensoriais, como por exemplo, um ruído alto. Isso deve não à chegada dos impulsos nervosos na hora aditiva do córtex, mas à ativação de todo o córtex pelo SARA, tá certo? O qual, por sua vez, foi ativado por fibras que destacam a via aditiva, tá bem? A ponte contém o nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano. Além disso, encontramos na ponte os núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares estão localizados no assoalho do quarto ventrículo e recebem impulsos nervosos originados na parte vestibular da orelha interna, através de um nervo que a gente chama de vestíbulo coclear, né, na porção vestibular, os quais informam sobre a posição dos movimentos da cabeça, chegando ainda aos núcleos vestibulares, fibras provenientes do cerebelo, relacionados com a manutenção também do equilíbrio, né, como eu já falei anteriormente. Já o bulbo, também conhecido como medula oblonga, possui um núcleo de nervos abducentes, facial e vestíbulo coclear. O sexto, o sétimo e o oitavo pares de nervos cranianos, localizado na porção rostral, na junção com a ponte, né? Neles também está presentes os nervos glotiofaríngeo, vago, acessório e hipoglossos, que são os 9, 10, 11 e 12 pares de nervos cranianos. Esses estão localizados na porção caudal. No bulbo localizam os centros vitais, como o centro respiratório, o centro vasomotor, que controlam não só o ritmo respiratório, mas também ritmo cardíaco, pressão arterial, que são funções indispensáveis para a manutenção da vida. Portanto, lesões nessa região, né, é bastante perigosas, né? Encontramos no bulbo também o centro do vômito, né? O cerebelo, ele já situa-se docilmente ao bulbo e à ponte, né? Sobre 3 pares de estruturas denominadas de pendúculos cerebelares, certo? Cerebelares. E repousa sobre a fossa cerebelar do osso occipital, sendo separado do lobo occipital do cérebro por uma prega chamada dura mater, denominada tenda do cerebelo. O cerebelo é composto por duas massas laterais, os hemisférios cerebelares, sendo que na porção central destes há uma estrutura denominada de vermes. O cérebro está organizado em 3 regiões principais, os lobos rostral, caudal e flóculo nodular. Uma das principais funções do cérebro é coordenar toda a atividade motora da cabeça, pescoço, tórax e membros. O cerebelo também controla o tono muscular nos animais, né? O lobo flóculo nodular do cérebro, ou melhor, do cerebelo, faz com que a parte do sistema vestibular, tá certo? E mantém também o equilíbrio no animal. Desta forma, lesões no cerebelo pode causar incoordenação motora, perda do equilíbrio, diminuição do tônus da musculatura esquelética, que é conhecido como hipotonia, tá bom? E aí a gente vai discutir agora um pouquinho, né, das questões anatômicas do sistema nervoso central, medula espinal, né? Etimologicamente, medula significa miolo, né? E indica o que está dentro. A medula espinal é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo completamente. Cranialmente, a medula limita-se com o bulbo,
aproximadamente no núcleo do forame magno do osso occipital, tá bom? E aí a gente vê aqui, né, onde está localizado o cerebelo, o núcleo abducente, tá certo? O núcleo coclear, núcleo oculomotor, os núcleos vestibulares, né? Aqui é responsável pela a visão, o nervo vestíbulo coclear, tá certo? Onde ele se liga, com os canais também semicirculares, né? O óculo vestibular. Aqui onde se localizam os feixes espinocerebelares, os feixes vestíbulos espinais, né? Se ligam na coluna, né? Também que se liga à musculatura, por isso o fuso muscular, tá bom? Então, a medula espinal pode ser morfologicamente, funcionalmente dividida em 5 regiões, né? A região cervical, que compreende os segmentos medulares de C1 a G5, região cervicotorácica, também denominada de complexo de intumescência braquial, segmentos de G6 a T2, região tóraco-lombar, tá bem? Que corresponde aos segmentos de T3 a L3, região lombosacral, exointumescência lombosacral, que está nos segmentos L4 a S2, e região sacrococcígena, que está no segmento S3, acertar o último segmento medular. Deve-se ressaltar que essa divisão corresponde a segmentos medulares, né? E não às vértebras propriamente ditas, né? Tal fato, né, seria sem importância se o tamanho do segmento medular e a vértebra fossem iguais, né? Correspondentemente fossem iguais. Porém, isso não ocorre em toda a medula espinal, tá bom? E aí a gente vê aqui um esqueminha, né? Lembrando que não está numa escala anatômica esse esquema, mas dá pra gente ver como se localiza cada uma dessas síndromes, né? A cervical, a ceftorácica, a síndrome torácico-lombar, a síndrome lombossácrica, tá certo? E aqui a síndrome, também conhecida como cauda equina, tá bom? E aí a gente vê aqui, ó, tá vendo que aqui tem um certo volume nesses locais, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Aqui outro esqueminha mostrando como estaria dividida, né, a questão da medula, de acordo com o que a gente já falou anteriormente, tá bem? Então, no adulto, né, é importante a gente saber que a medula não ocupa todo o canal vertebral, pois ela termina na altura de 6 a 7 da vértebra lombar nos cães e na altura 1, 2 da vértebra sacral dos felinos. Medula termina filiando-se, né, para formar um cone, que é o cone medular, que continua com um delgado filamento meníngeo, o filamento terminal que a gente chama. Abaixo desse nível do canal vertebral contém apenas as meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos espinais, dispostas em torno do cone medular e filamento terminal, constituindo um conjunto chamado cauda equina, tá bom? A diferença de tamanho entre a medula e o canal vertebral, assim como a disposição de suas raízes dos nervos espinais mais caudais, formam a cauda equina, que resultam, portanto, no ritmo de crescimento diferente em sentido longitudinal em medula e coluna vertebral, tá bom? E aí, no início do desenvolvimento intrauterino, a medula e a coluna vertebral ocupam todo o comprimento do canal vertebral e os nervos passando pelos respectivos forames invertebrais. Dispõem-se horizontalmente, formando com a medula um ângulo aproximadamente reto, ou seja, de 90 graus. Entretanto, com o desenvolvimento, a coluna vertebral começa a crescer mais do que a medula, especialmente em sua porção caudal. Como as raízes nervosas se mantêm suas relações com os respectivos forames invertebrais, há o alongamento das raízes e a diminuição do ângulo que elas fazem com a medula. Esses fenômenos são mais pronunciados na parte caudal da medula. A medula ela possui o mesmo número de segmentos que o número de vértebras, com exceção da medula cervical, que é composta por 8 segmentos medulares.
Os segmentos podem ser identificados morfologicamente, pois possuem um par de nervos espinhais, cada um com a raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora. Bom? Como consequência da diferença de ritmos de crescimento entre a medula e a coluna, temos um afastamento dos segmentos medulares das vértebras correspondentes. Esse fato é de grande importância clínica, principalmente para o diagnóstico, prognóstico e tratamento de lesões vértebro-medulares. Portanto, é muito importante para o clínico conhecer a correspondência entre as vértebras e a medula. A medula não possui um calibre uniforme, pois apresenta duas dilatações denominadas de intumescência cervical. A intumescência cervical lombar, situada na região cérvico-torácica, e a lombosacral, respectivamente. Essas intumescências correspondem às áreas que fazem conexão com a medula grossa, raízes nervosas que formam os plexos braquial e o plexo de lombo sacro, destinada à inervação dos membros anteriores e posteriores, respectivamente. Justamente aqui, ó. C6 e T2, tá certo? Que faz interligação com os nervos, aqui com os membros posteriores, e L4-S3, que faz ligação com os membros posteriores, tá certo? Essa figura foi tirada do caderno Textos de Zootecnia, certo? De Neurologia de Cães e Gatos, né? Mostrando os segmentos medulares de um cão, tá bom? Então, na medula, a substância cinzenta está localizada por dentro da substância branca e apresenta a forma de um H. Nela, distinguimos que cada lado 3 colunas denominam coluna vertebral, dorsal e lateral. A coluna lateral, entretanto, não aparece em toda a extensão da medula. No centro, a substância cinzenta localiza o canal central medular. A massa cinzenta local contém corpos celulares de neurônios motores inferiores, neurônios sensitivos e internupciais. As colunas dorsais contêm sinapses de neurônios sensitivos periféricos e corpos celulares de neurônios sensitivos ascendentes e internunciais. Bom? As colunas venerais contêm muitos corpos celulares dos neurônios motores inferiores dos músculos estriados. Uma área de substância cinzenta intermediária contém também corpos celulares de neurônios motores inferiores e simpáticos, tá certo? E aí a gente vê um pouco aqui a imagem da coluna, né? A gente vê aqui isso aqui que a gente chama de formato de H, que seria a substância cinzenta, tá certo? Aqui no centro encontra-se o canal central. Aqui a raiz sensitiva, tá certo? Raiz motora aqui, ó. Nervo raquidiano, substância branca, tá bem? Aqui, como a gente já disse no H, substância cinzenta. Então, essa é a formação medula, né? A porção externa da medula espinhal é composta por uma substância branca formada por fibras. A maioria delas são mielínicas, tá certo? Que se agrupam em tratos e fascículos, formando um verdadeiro caminho ou vias por onde passam os impulsos nervosos. Temos assim tratos e fascículos que constituem as vias descendentes e ascendentes da medula. Existem ainda vias que contêm tanto fibras ascendentes como descendentes, a quais constituem essas vias de associação medular, que formam fascículos próprios da medula. As vias ascendentes e descendentes geralmente são denominadas conforme o local onde tem início e o local onde terminam. As vias descendentes são formadas por fibras que se originam no corte cerebral, ou em várias áreas do tronco encefálico, e terminam-se fazendo sinapses com neurônios medulares. Essas vias dividem-se em dois grupos, as vias piramidais e extrapiramidais. As primeiras se referem-se, ou têm esse nome, porque antes de penetrarem na medula, cruzam obliquamente o plano mediano, constituindo a decutação com as pirâmides bulbares, certo? Enquanto a segunda não faz esse tipo de interligação ou de decutação, tá certo? As vias piramidais da medula compreendem o trato córtico-espinal. As vias extrapiramidais compreendem os tratos tectoespinal, vestíbulo-espinal, rubro-espinal e reticuloespinal.
Os nomes se referem aos locais onde eles se originam, que são, respectivamente, o teto do mesencéfalo, os núcleos vestibulares, o núcleo rubro e a formação reticular. Né? Todos esses tratos terminam na medula em neurônios internunciais, tá certo? Através dos quais ligam-se aos neurônios motores e, assim, exercem uma função motora. As fibras que formam nas veias ascendentes relacionam direto ou indiretamente com as fibras que penetram na raiz dorsal, fazendo impulsos aferentes em várias partes do corpo. E inclui o trato espinocelebelares, fascículos gráceos e cuneiforme, os tratos espinotalâmicos e o trato próprio espinal. Então, aqui a gente tem um esqueminha dos principais tratos fibrosos da substância branca na medula espinal vertical. A gente vê aqui de azul os tratos ascendentes, de vermelho os tratos descendentes. A gente observa que na medula, todos esses tratos ascendentes e descendentes são colocados, eles são simétricos, né? Então, eles compreendem tanto o lado direito como o lado esquerdo. Aqui a gente vê o funículo posterior, tá certo? O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Aqui os tratos espinocelebelares, que estariam o posterior e o anterior. Os tratos espinotalâmicos, que estariam o lateral e o anterior. Dos tratos descendentes, a gente vê os tratos retículos espinais medial, tá bom? E lateral. Os tratos córticos espinais, que são os tratos piramidais, lateral e o mediano. Trato rubroespinal, trato vestibuloespinal e trato tetoespinal. E aqui a gente consegue ver a comissura branca anterior, tá certo? Como a gente já falou aqui, a cinzenta, né? No formato de H e aqui a branca. Tá bom? E aí os tratos motores podem ser divididos em dois grupos. Os responsáveis pelo movimento voluntário, ou seja, reflexores, e aqueles para a postura e sustentação do corpo, que seriam os extensores, tá certo? O cerebelo modula a atividade dos sistemas flexores e extensores e produz flexão e extensão suaves coordenadas. Até algum tempo, as estruturas e as vias que influenciavam a motricidade somática eram agrupadas em dois grandes sistemas, que era o piramidal e o extrapiramidal, né? Porém, esses termos foram amplamente empregados, especialmente na área clínica, tá certo? O sistema piramidal compreende os tratos, como a gente já viu ali no esqueminha, córtico espinal e córtico nuclear, assim como as suas áreas corticais de origem seriam o único responsável pelos movimentos voluntários. Já o sistema extraespinal compreende todas as demais estruturas e vias motoras somáticas. Seria responsável pelos movimentos automáticos, assim como pela regulação do tônus e da postura. Os tratos sensitivos, né, que são aqueles espinocelebelares, carregam a informação proprioceptiva inconsciente para o cerebelo, fornecendo os impulsos aferentes necessários para coordenar o movimento muscular. Esses tratos são afetados precocemente em compressões superficiais da medula espinal que produz ataxia ou incoordenação motora. Os fascículos de Gralé cuneiforme, localizados no funículo dorsal da medula, são responsáveis pela propriocepção consciente, o senso de posição dos membros e tórax. A informação carregada nessas vias capacita o animal para corrigir os membros quando as posições estão anormais, tá certo? Outro sistema sensitivo é o trato hipotalâmico. Ele leva a sensação de dor e temperatura dos membros e do corpo. Esse sistema é mais completo em animais do que no homem e possui vários tratos incluídos nele. A modalidade de dor profunda é levada também nesse sistema, a fim de destruir este tipo de dor. Deve haver uma lesão profunda, ou seja, se o animal ele não sente uma dor profunda, com certeza ele vai ter uma lesão profunda, né? Grave e bilateral na medula espinal. O teste de dor profunda é um guia prognóstico muito útil, né, para um animal paralisado. A ausência de dor profunda
né, em 72 horas ou mais, né, após a lesão medular, é geralmente considerado um indicativo de prognóstico muito grave. O trato próprio espinal leva as informações para os membros anteriores e posteriores nos dois sentidos, certo? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre meninge e o líquido cefalorraquidiano, chamado também de licor, tá bom? O sistema nervoso central ele é envolvido por três membranas conjuntivas, denominadas de meninges, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é a meninge mais superficial, espessa e resistente, formada por um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, tá certo? Contendo vasos e nervos. A dura mater encefálica difere-se da dura mater espinal, por ser formada por dois folhetos, o externo e o interno, dos quais apenas o interno continua com a dura mater espinal, tá bom? Já a aracnoide é uma membrana muito delicada, justaposta à dura mater, na qual se separa por um espaço virtual, que é chamado de espaço subdural, contendo uma pequena quantidade de líquido necessário somente para a lubrificação da superfície entre essas duas membranas, tá bom? A aracnoide separa da pia mater pelo espaço subaracnoide, que contém o líquor encefalorraquidiano, tá bom? A aracnoide justapõe-se à dura mater e ambas compartilham grosseiramente a superfície do encéfalo. A pia mater, entretanto, adere-se intimamente a essa superfície, acompanhando todos os giros, sucos e depressões do cérebro, tá bom? A pia mater é aquela meninge mais interna, né? Ela vai dar resistência aos órgãos nervosos, mas o tecido nervoso, em sua consistência, ele é muito mole. Então, a pia mater vai acompanhar os vasos que penetram o tecido dos nervos a partir do espaço subaracnoide, formando a parede externa dos espaços pericovasculares. Nesse espaço, há um prolongamento do espaço subaracnoide contendo licor, que forma um manguito protetor em torno dos vasos. É importante esse espaço justamente para amortecer o efeito da pulsação das artérias sobre o tecido circunvizinho. Quando a medula termina no cono medular, a pia mater continua caudalmente formando filamentos esbranquiçados, denominados de filamento terminal. Tá bem? Portanto, em relação com as meninges, existem três cavidades de espaço denominado epidural, subdural e subaracnoide. O espaço epidural situa-se entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral. O espaço subdural situa-se entre a dura mater e a aracnoide. É uma fenda estreita contendo uma pequena quantidade de licor suficiente apenas para evitar a aderência das duas paredes dessas meninges, tá bem? Já o espaço subaracnoide é o mais importante e contém o licor, certo? É um fluido aquoso e incolor que ocupa, além do espaço da subaracnoide, as cavidades ventriculares. Sua função primordial é a proteção mecânica do sistema nervoso central e também proteção biológica desse mesmo sistema contra os agentes infecciosos, tá bom? Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando, né, as questões. A gente vê aqui a dura mater, as camadas, a camada mais interna e mais interna aqui embaixo, mais externa aqui em cima, a aracnoide e aqui embaixo a pia mater, né? Então, aqui a gente vê aqui o espaço subaracnoide, que é justamente o espaço sobre a meninge aracnoide e a pia mater, tá bom? Aqui embaixo. A gente vê aqui, ó, a veia das meninges médias, as artérias temporais, o espaço epidural virtual, tá bom? As granulações aracnídeas, ou aracnoides, as veias diploicas, tá bem? A veia emissária, o ramo frontal parietal temporal, o lago venoso, artérias e veias mais superficiais do cérebro, o seio sagitário inferior, tá bom? E aqui nessa outro esqueminha, a gente consegue ver bem melhor aquilo que a gente estava falando, ó. A gente vê o hemisfério cerebral, o espaço subaracnoide aqui, ó. Aqui a pia mater, certo? E aqui
aracnoide, o espaço subaracnoide aqui entre os dois. O espaço subedural aqui em cima, ó, tá certo? Aqui a gente já vê as granulações, tá certo? Aracnoides, a favela glandular, tá bem? A veia diploica, a dura mata é aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesse espaço. E aí a gente vê várias artérias aqui, ó. Cerebrais superiores, inferiores, espaço epidural, tá vendo, ó? Virtual. Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? É que justamente o quanto essas questões aqui, ela vem, quer ou não, proteger o sistema nervoso central, justamente, principalmente essa última meninge, né? Que seria a pia mater, tá vendo aqui, ó? Ela tá nessa parte mais interna, ela vai proteger todos os órgãos, né? Contra agentes, tantas questões mecânicas como agentes de micro-organismos, né? As inflamações causadas por micro-organismos, certo? Já o sistema nervoso periférico contém fibras nervosas que unem o sistema nervoso central aos órgãos efetores ou receptores, situados na periferia. Essa união justifica a presença de elementos do sistema nervoso periférico na medula e no encéfalo. Conforme sua topografia, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em nervos cranianos e nervos espinais, tá bom? De acordo com o tipo de neurônio envolvido, são denominados eles de efetores ou sensitivos. Os neurônios efetores dividem-se conforme sua função em neurônios motores e neurônios autônomos. Ambos eferentes, tá certo? Porque conduzem estímulos do centro para a periferia. Tá bem? Aí o sistema nervoso periférico inclui, portanto, 12 pares de nervos cranianos e 36 pares de nervos espinais. Aqui a gente tem uma pequena demonstração nesse esquema dos nervos cranianos, tá certo? Que é a distribuição dele em motor e sensitiva, né? Tá bom? O 1, que é o olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, abducente, onde se localiza mais ou menos no cérebro, o trigêmeo, tá certo? O facial, o nervo intermediário, vestíbulo coclear, glorofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso, tá bom? A gente tem aqui um esqueminha melhor falando sobre cada um deles, o tipo que ele é, sensorial ou motor. Quando tem misto é porque ele é sensorial e motor ao mesmo tempo. E aqui é a função de cada um, né? Que é responsável. O que cada um é responsável dentro do corpo do animal, tá bom? E aí a gente vê um olfatório, ele é sensorial, ele é responsável pelo olfato. O óptico sensorial, que é responsável justamente pela visão. O oculomotor, né? Pelos movimentos da pálpebra, globo ocular. Proclear, motor, movimentos de músculos e globo ocular. Trigêmeo, ele é misto, ou seja, ele é tanto sensorial como motor. Né? Ele é responsável pela percepção da face, da boca e dos movimentos da bochecha. Abdutor, ele é motor, movimentos nos músculos e globo ocular, ou seja, a mesma função do troclear, tá certo? O facial também é misto. Ele, o sentido do paladar, o movimento dos músculos, das glândulas salivares. O auditivo, ele é sensorial, ele é responsável pela audição e equilíbrio. Glosofaríngeo, pelo paladar e deglutição, ele é misto. O vago também é misto. É o principal nervo do sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, qualquer danozinho nesse nervo craniano, né? O animal, ele vai ser levado a óbito, né? Uma vez que ele é responsável pelo sistema respiratório, né? O sistema cardíaco, dentre outros. O acessório é motor, né? Ele é responsável pela deglutição, movimentos da cabeça e ombro. E o hipoglosso também é motor, né? Responsável pelos movimentos e músculos da língua. Já os 36 pares de nervo craniano, né? Eles vão ser identificados de acordo com sua posição. Existe o primeiro nervo cervical, né? Que são os nervos cervicais, certo? O corpo vertebral são os nervos vertebrais, os nervos torácicos, os lombares, os sacrais e os da cauda equina, tá certo? E aqui uma identificação mostrando
a identificação de cada divisão desses nervos, tá bom? Aí, os neurônios sensitivos e motores, dentre as estruturas celulares encontradas no sistema nervoso, o neurônio assume uma importância fundamental por apresentar capacidade de excitação, ou seja, que seria a polarização e despolarização, sendo responsável por todo o início de manutenção de atividade neurológica. Os neurônios podem ser funcionalmente divididos em neurônios sensitivos e motores. A gente sabe que o órgão funcional do sistema nervoso são os neurônios, tá bom? E aí, esses neurônios motores são responsáveis pelo início e manutenção da atividade motora, podendo também ser dividida em neurônios motores superiores e neurônios motores inferiores. É chamado de MMS ou NMI, tá bom? A associação entre os neurônios sensitivos e motores permite a realização de que a gente chama arcos reflexos. Os reflexos são respostas biológicas normais e espontâneas praticamente invariáveis, sendo úteis ao organismo. O arco reflexo é uma resposta básica após a realização de um estímulo, né? Esse estímulo vem do meio, né? Suas várias modalidades, como os reflexos espinais, reflexos nervosos cranianos, é uma parte essencial para o exame neurológico que será realizado. O arco reflexo nada mais é do que uma resposta motora involuntária, frente a um estímulo aplicado sobre uma determinada estrutura do animal. Basicamente, 3 neurônios estão lá presentes nos arcos motores e são responsáveis pela efetuação de um arco reflexo. Né? O primeiro seria o neurônio sensitivo, aferente. Ele vai captar a informação sensorial e conduzi-la até a medula, o tronco encefálico, dependendo de onde o arco reflexo vai ser mediado no nervo espinal ou craniano, respectivamente. Depois fará conexão com o interneurônio, que será responsável pela transmissão dessa informação para o neurônio motor eferente, o qual, por sua vez, continuará a estimulação do músculo, e vários reflexos podem ser utilizados para avaliação neurológica. Como, por exemplo, a gente pode fazer o reflexo patelar, reflexo palpebral, pupilar, né? Em decorrência dos reflexos espinais, depende também, a gente consegue perceber se o músculo, né? Se o neurônio está íntegro ou não, né? A gente consegue avaliar nervos periféricos, né? Nervos não periféricos, certo? E os respectivos segmentos medulares. Tá bem? Então, como é que ocorre isso, né? A gente faz o estímulo no animal, aqui o estímulo seria um cotonete no nariz, e aí existe a resposta consciente, o animal, ele sente, então o neurônio sensorial leva lá para a medula a informação, né? Essa informação vai ser captada pelo interneurônio, que vai levar para o neurônio motor, tá certo? O neurônio motor vai pegar essa mesma informação e passá-la para o neurônio reflexo, neste caso aqui, gerando o estímulo. Tá certo? O estímulo aqui foi piscar o olho, o estímulo poderia ser puxar a cabeça, poderia ser vários estímulos. Então, é assim que ocorre, tá certo? Um arco reflexo. Então, o neurônio motor superior tem seu corpo celular na substância cinza do córtex cerebral e nos núcleos da base do núcleo do tronco cefálico. Seu axônio termina em interneurônios que fazem sinapses com o neurônio motor inferior. O neurônio motor superior é responsável pelo início dos movimentos voluntários, manutenção do tônus muscular e regulação da postura. Já o neurônio motor inferior é o neurônio aferente que se liga ao sistema nervoso central, ao órgão efetor, como um músculo ou uma glândula, né? Possui seu corpo celular localizado em núcleos encefálicos ou na substância cinzenta da medula espinal. Tá? Seus axônios deixam a medula através das raízes nervosas ventrais em 2 pontos da medula, né? O ponto T6 e T2 e L4 e S3, que são chamados complexo braquial ou lombosacral, respectivamente. Esses axônios irão fazer parte dos nervos periféricos, terminando em um músculo, tá bom? E aí o neurônio motor superior exerce uma influência inibitória
moduladora sobre o inferior. Por isso, quando esse é lesado, ocorre o aumento do tônus, tá certo? Ou seja, a contração muscular residual no presente músculo e nos reflexos, mostrando a hiperatividade no neurônio motor inferior. Também pode ocorrer a paresia ou a paralisia, já que as informações geradas nos núcleos motores não chegam nos músculos. Nesse caso, as paresias geralmente são espasmáticas com hiperreflexia, tá bom? Por sua vez, né, em lesões dos neurônios motores inferiores, ocorre paresia e paralisia, com a diminuição ou ausência de reflexo, a diminuição do tônus muscular. Por que isso ocorre? Porque as informações elétricas ou não são encaminhadas, ou então são encaminhadas de forma muito baixa, né, são muito menores do que o que deveriam ser, tá certo? Além disso, né, o sistema nervoso ele também inerva a bexiga e o ânus, tá bom? Nos animais. As raízes nervosas e os segmentos medulares S1 a S3 formam o que a gente chama de nervo pélvico, que transmite informação sensitiva e inervação motora parasimpática para o músculo detrusor, o músculo liso vesical e também o nervo periférico transmite informações sensitivas e inervação parasimpática para o músculo liso do colo descendente e reto. As raízes nervosas e os segmentos da medula espinal S1 e S3 também formam o nervo pudendo, que transmite informações sensitivas para o esfíncter uretral externo e esfíncter anal, região perineal. Além disso, o nervo pudendo determina a inervação motora do esfíncter uretral externo e o músculo estriado do esfíncter anal. Então, como é que isso ocorre? A gente vê aqui a inervação da bexiga, né? Tem o nervo hipogástrico, o nervo esfênico pélvico e o nervo pudendo, que é aquele que a gente falou, né? E aí, esse emite, né, a informação para o plexo pélvico, que é o hipogástrico inferior, plexo vesicular e depois bexiga. Então, o espêndico pélvico, ele também faz o mesmo processo, porém, além dele trazer para a bexiga, ele também traz informações para o músculo esfíncter interno, tá bem? Aqui a gente vê que o sistema nervoso simpático e fibras aferentes tem origem no T10L2, o nervoso parasimpático e fibras aferentes no S2 a S3, enquanto o nervo pudendo, né, fibras aferentes somáticas e aferentes dão origem ao S2 e S3. O nervo pudendo, ele passa direto as informações para o músculo do esfíncter externo. Tá bom? E aí, como é que isso ocorre de forma mais clara? Quando a bexiga está cheia ou seca, né? Quando ela está cheia, existe uma pressão, ou seja, você nota que ela está, como é que a gente diz, cheia, ela está com bastante urina. Então, a contração, essas informações, ela é levada para a via aferente, para o nervo espêndico, para a medula, e a informação volta para a própria bexiga. Porém, ela não volta diretamente. Além dela voltar diretamente, ela também é dividida, chegando a dar uma informação para o relaxamento do esfíncter interno da uretra, né? Que é quando você relaxa, que você pode, né, colocar a urina, né, para fora, quando se ocorre o processo de micção, né? Enquanto você não relaxa, né, a bexiga, você consegue segurar, né, o conteúdo dentro da mesma, tá certo? Já o nervo pudendo, ele também vem toda a informação, porém a informação, né, ocorre, tá bem? Como ele diz aqui, ó, somente se o reflexo de emissão for mais forte do que o controle volitivo, né? O que é que acontece? A gente consegue segurar bastante tempo a urina, porém, quando a bexiga está muito cheia, a gente infelizmente não consegue, né? E aí acaba tendo, né, esse reflexo de micção é mais forte do que o controle, né?
Aí há o relaxamento do esfíncter interno na uretra, que realmente faz com que você não tenha o controle e termine fazendo, né, ou seja, emitindo, ocorrendo o fato do reflexo mictório, ocorrendo a micção, tá bom?